Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais esta oportunidade de estarmos juntos. Somos agradecidos a Deus por nos conceder mais um dia de vida e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E ainda agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marisete Silva, é de Manaus, Amazonas. Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ivone Santos é de Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. Daniel é da Igreja Adventista de Progresso, em Belo Horizonte. Ana Assis é de São Carlos, São Paulo, ela inclusive aniversariou essa semana, parabéns Ana Assis. E também Genésio Mioto, é de Caldas Novas, em Goiás, está mandando um abraço especial para todos os irmãos da Igreja Central de Colíder, em Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos uma vez mais em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, pelas vitórias alcançadas. Te agradecemos, Pai, porque Tu sempre estás conosco a cada dia, a cada momento. E queremos, neste momento, pedir a unção e a presença do Teu Espírito Santo com cada um de nós, para que possamos ter a mente aberta para entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão passando por algum momento de tribulação, de aflição, de angústia, de dor, de sofrimento, todos aqueles que necessitam, Pai, da Tua bênção, do Teu poder, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos falando sobre uma vida de louvor, uma vida de aclamação ao nosso Deus. E às vezes, quando nós estamos sofrendo, não é fácil nós permanecermos sendo agradecidos a Deus. Normalmente nós nos queixamos, nós questionamos a Deus, e interessante que quando nós louvamos a Deus, é claro que talvez o louvor não vai solucionar o problema, mas vai nos trazer paz ao coração, paz à alma, vai nos trazer a presença de Deus dentro de nós. E então nós suportaremos os problemas, as provações, as dores, os sofrimentos, na certeza da paz que somente Jesus pode nos dar. E nós temos que aprender a depender completamente de Deus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo aquilo que Ele nos dá ou que Ele não nos concede de acordo com o que nós estamos pedindo, é porque Ele sabe que o que Ele nos dá é o melhor. E temos então que ser agradecidos a Deus. Ontem nós falamos aqui do salmista Davi, que escreveu este Salmo 145, o Salmo de louvor, mas interessante que quando Davi escreveu este Salmo, ele estava passando por um grande problema. Davi, como todos nós sabemos, ele era um homem de guerra, ele era o rei de Israel e ele era lutador, ele era valente e ele sempre, com a ajuda de Deus, vencia as batalhas. E Davi, então, ele era sempre perseguido pelos seus inimigos. E quando ele escreveu esse Salmo 145, ele estava sendo perseguido. E às vezes nós lemos um salmo bonito de louvor, igual esse que nós temos aqui, o Salmo 145, nós ficamos imaginando que é tudo às mil maravilhas, na vida de quem estava escrevendo, como o apóstolo Paulo, A maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso quando escreveu. Estava sofrendo por causa do evangelho. Não era por causa de coisas erradas que ele tinha feito, era por causa de estar pregando o evangelho. E nós encontramos um outro testemunho na Bíblia, de Paulo e Silas. Eles foram presos também, por quê? Porque estavam realizando milagres pelo poder de Jesus em suas vidas. E esse milagre está relatado aqui em Atos capítulo 16, Atos 16 a partir do verso 16. Eu vou ler alguns versículos, diz assim: Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores.
ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Gritaram para os magistrados: eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. E aqui, este relato ele é conhecido da maioria de nós. Agora, a partir aqui do verso 25 de Atos 16, então vai falar que Paulo e Silas eles estavam presos por causa de pregar a verdade, de falar do amor de Deus, da salvação em Jesus, de libertar pessoas cativas do pecado. E eles foram presos, e ao invés deles reclamarem, eles foram açoitados. Ao invés deles reclamarem, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. E à meia-noite, diz aqui a palavra de Deus, enquanto eles cantavam, houve um terremoto. E então, os alicerces da prisão foram sacudidos. Todos aqueles que estavam presos, as celas se abriram, aqueles que estavam presos a correntes, aquilo se soltou, todos ficaram soltos. E o carcereiro, quando viu, ele se desesperou e quis tirar a sua própria vida. E Paulo disse: olha, não faças isso, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro então perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se continuarmos lendo a história, nós vamos ver que o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e procurou cuidar das feridas que eles haviam sofrido por causa dos açoites. E a Bíblia não diz o que aconteceu com este carcereiro depois que ele ouviu de Paulo, né, essas palavras, que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo e ele seria salvo juntamente com a sua família. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas com certeza este carcereiro, ele recebeu também de Paulo o que nós vamos ler agora em Filipenses capítulo 1, versos 29 e 30. Diz assim: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. E então nós sabemos que todas as pessoas, a maioria que naquela ocasião, no primeiro século, aceitavam o Evangelho, elas sofriam, eram perseguidas, perdiam o trabalho, elas eram presas, açoitadas e não podiam conviver com a comunidade, com a sociedade. Havia muito sofrimento naqueles que deixavam o judaísmo para seguir o cristianismo. E hoje também muitas pessoas que deixam a religião, quem sabe, dos seus pais, uma tradição, e aceitam a Jesus verdadeiramente em sua vida, têm uma vida mudada. Muitos são rejeitados pela família, muitos são olhados com um olhar de desprezo. As pessoas, elas pensam que aceitar a Jesus na vida não vai ser bom. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é ter a certeza da presença de Jesus em nossa vida. Por quê? Porque Ele é o nosso maior e melhor amigo. E se Jesus, que veio a este mundo para dar a vida por cada um de nós, Ele sendo Deus, Ele sofreu, foi perseguido, foi pregado na cruz, morreu, mas ressuscitou, quanto mais nós iremos ser também perseguidos, nós que não somos Deus, que não morremos por ninguém, assim como Jesus fez. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma luta, uma tribulação, nós temos que louvar a Deus, nós temos que adorar a Deus. É o que
Davi fez, como nós comentamos ontem no estudo, e hoje aqui Paulo e Silas. Eles estavam presos porque estavam pregando o evangelho, não é porque eles estavam fazendo coisas erradas, mas muitas das vezes hoje nós sofremos por consequências de erros que nós cometemos. Mas aqueles que são perseguidos por causa do evangelho, porque mudaram de vida, aceitaram a Jesus, têm que louvar, têm que agradecer a Deus por tudo que Deus fez e faz por cada um de nós. Então que nós possamos ter sempre em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Se você está passando por uma prova, uma perseguição, alguém está te perseguindo no trabalho, ou mesmo na escola, ou qualquer outro lugar que você tem o seu convívio, se você está sendo perseguido, louve a Deus, exalte o nome de Deus, diga a Deus que você quer continuar sendo fiel a Ele, permanecer fazendo a vontade dEle em sua vida, e Deus com certeza vai fazer milagres também, assim como Ele fez com Paulo e Silas. Todos os presos foram libertos ali, mas não fugiram. Todos permaneceram, e o carcereiro então teve aquela sua grande oportunidade de aceitar a Jesus, porque Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É o que nós precisamos fazer, crer no Senhor Jesus, aceitar a Jesus em nossa vida e viver com Ele, conhecendo a vontade dEle, colocando em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós começamos a ler a Bíblia, a orar, nós vamos ver que muitas coisas que nós fazemos não são do agrado de Deus e automaticamente nós vamos eliminando da nossa vida. Por quê? Porque nós queremos caminhar com Jesus e queremos estar com Ele nos céus. Nós sabemos que Deus, Ele tem poder para solucionar qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida. Mas mesmo que talvez nós não recebamos aquilo que nós estamos pedindo, continuemos confiando em Deus, continuemos adorando a Deus. Por quê? Porque Ele, no momento oportuno, Ele vai fazer um milagre em nossa vida, Ele vai nos conceder aquilo que nós estamos necessitando e, acima de tudo, nós temos a certeza, a plena certeza da salvação da nossa alma, que é o mais importante, é o maior milagre que nós temos em nossa vida, é o milagre da salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade ao estudo desta semana, mas nos lembremos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.